Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. O título diz assim: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Irmãos, podem sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite eu quero trazer uma palavra com o título: uma vida com propósito. Amém? Irmãos, podem repetir: uma vida com propósito. Amém. Aleluia. Por que uma vida com propósito? Nós acabamos de ler um texto que fala sobre o sal e fala sobre a luz. Os dois aqui são mostrados como tendo propósito. O sal, o propósito de salgar, de conservar também alimentos, principalmente naquela época, e a luz com o propósito de iluminar. Nós vemos a referência de uma cidade construída em lugar alto, onde aquela cidade está iluminada, e não tem como esconder a iluminação daquela cidade quando está de noite, porque não tem como cobrir a cidade. Aqui o ponto não é a cidade em si, mas a luz que está nela não tem como cobrir. Nós vemos, por exemplo, aqui na cidade que nós moramos, quem consegue morar em um lugar que vem mais ao longe, consegue perceber a iluminação que tem, não diretamente na cidade, mas no céu, para ver que a luz você não consegue esconder quando ela é em grande proporção. Então, onde tem muita luz, não se esconde, não tem como tampar, a exemplo daquela cidade. Mas a luz, a exemplo da candeia, algo menor, algo pequeno, exemplificando aqui uma vela, um fogo menor, um fogo de fogão, por exemplo, apaga-se a luz, está ali fogo. Você consegue tampar essa luz. Você coloca uma tampa, você cobre ela de alguma forma, e ali não se vê mais a iluminação dela. Ela não ilumina mais o ambiente que ela está. E torna-se então a função luz inútil. Torna-se a função luz inapropriada, já que ela está sendo coberta. E a luz é feita para iluminar. O sal, da mesma forma, é exemplificado quando ele perde o seu poder de salgar. Quando ele perde o seu poder de conservar o alimento. A Bíblia vai mostrar que quando isso acontece, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. E não apenas ser jogado fora, mas também ser pisado pelos homens. Acabamos de ler isso. Então nós vemos que quando o propósito já não faz sentido, quando o propósito já não é mais cumprido, perde-se o valor daquele ao qual não está cumprindo o propósito. Não serve para mais nada, serve para ser pisado pelos homens, para ser humilhado pelos homens, descartado pelos homens. Para chegar a uma conclusão dessa palavra, primeiro eu quero contextualizar. Nós vemos na palavra de Deus, quando Deus criou o homem, isso lá em Gênesis capítulo 1, que o homem foi feito para dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves. Deus criou o homem, a palavra diz dessa forma: Deus criou o homem e a mulher os criou, e ordenou que o homem subjugasse a terra e dominasse sobre os animais da terra, sobre as aves do céu, os animais que se rastejam. Esse era o propósito do homem na criação: dominar. Em determinado momento nós vemos que o homem está com o seu livre-arbítrio, fazendo o que quer, porque tudo poderia ser feito ali, porque tudo estava dentro da vontade de Deus. E o homem dominava sobre tudo. Mas o domínio do homem no primeiro momento não estava no domínio no sentido de conquistar, de lutar, de adquirir, de domar os animais, mas estava no sentido de administrar o que Deus fez. Porque tudo ali já estava sendo submetido ao homem. Tudo já respeitava o homem. O homem não precisava plantar, porque o alimento já estava pronto. As árvores, os frutos já estavam em grande abundância. Não precisaria nem mesmo comer os animais, porque eles já não precisavam trabalhar, plantar, ir para a lavoura para se sustentar. Portanto, a energia gasta nem precisava ser reposta com proteínas de animais, vamos dizer assim, tecnicamente falando. Então eles viviam uma vida de administração da criação de Deus. Mas quando Eva, e eu vou colocar Eva como a humanidade, quando a humanidade resolve dar ouvidos para a serpente, ali a serpente sendo um dos animais que estava submisso ao homem, que estava sujeito ao homem, Eva dá ouvido à serpente e decide comer do fruto. Foi o primeiro momento que o homem começa a ter uma má administração daquilo que Deus deu para ele, que era só ele continuar dominando sobre o animal, falando: não pode nem eu comer, nem Adão, nem você,
nem ninguém está proibido, mas a má administração do homem sobre aquilo que Deus deu o levou à ruína. Agora nós vemos Eva comendo fruto e percebendo que não morreu, percebendo que não teve no primeiro momento a consciência do certo e do errado, do bem e do mal. Ela vai e leva para Adão também. E Adão, ele vê que Eva está viva e ele come também. Os dois olham para si: estamos vivos, Deus falou que nós morreríamos, não morremos. Aí eles começam a ver agora o que é bem e o que é mal. E tudo que eles veem é bem, porque tudo que existia foi o que Deus criou. Então eles sabiam que estavam em desobediência, mas a consciência do bem e do mal ainda aparentemente não tinha vindo, porque tudo ao redor era bom. Até o momento que Deus chega, como de costume, no momento da tarde, no período da tarde. E quando Deus chega, aí eles percebem que estão nus e correm para se esconder. E Deus vai perguntando: Adão, Eva, cadê vocês? E Adão grita: estamos aqui. É que estamos escondidos porque nós estamos nus e ficamos com vergonha. O homem agora começa a se esconder de Deus, começa a ter um sentimento de medo, porque se Deus nos ver pelado, começa a ter um sentimento de vergonha, porque perceberam que fizeram coisa errada e agora o seu eu vai ser exposto. E Deus interroga como que eles sabem que eles estão nus. Então eles contam para Deus o que aconteceu. Deus os lembra da punição que teriam sobre a morte e agora os orienta como seria a vida dali para frente. O homem precisando não mais administrar o que Deus criou, mas de fato conquistar a terra. Teria que aprender a plantar, a regar, a colher, esperar os tempos e as épocas e as estações, identificar isso em cada planta, em cada árvore, em cada alimento. E ali o homem então começa a ser orientado por Deus. A Eva é orientada que ela passaria a ter dor para ter filhos. Dá a entender, alguns dizem, que talvez ela já teria algum filho, então, já que passaria a ter dor. Vamos colocar por hipótese aqui Eva, ali com 2 filhos pequenos naquele momento. E Deus orienta eles. E depois de dar toda a orientação, pega e fala: agora vocês têm que sair do jardim, porque vocês não podem mais ficar aqui e correr o risco de comer da árvore da vida e viver eternamente com o pecado em vocês. Enquanto estudava, comecei a imaginar o homem e a mulher começando a sair do jardim, dentro de culpa, de tristeza, pensando por que nós fomos fazer aquilo, estava tudo tão bom, estava tudo tão agradável, e agora eles saíram tristes do jardim, o homem e a mulher de mãos dadas. Na hipótese de haver filhos, vamos imaginar um filho de cada lado, um pequeno segurando a mão dos seus pais, de Adão e Eva, e saindo todos tristes, porque estão perdendo o jardim de Deus. Imagino eles andando lentamente para aproveitar ao máximo o tempo que ainda tinham ali dentro, e chegando próximo a um portão imaginário aqui, chegando próximo ao portão e sabendo que ao passar dali, tudo aquilo ficaria para trás, nunca mais voltaria. Imagino aqui, para ilustrar, eles olhando para trás e de repente percebendo os animais vindo junto também, naturalmente vindo, e quando vai chegando no portão, os animais do lado, tudo do lado, e passando por aquele portão e deixando toda a criação, todo o jardim de Deus para trás. Eu imaginando ainda para sentir o impacto daquela situação, quando o homem sai, os animais saem, de repente Adão olha para o lado, mais distante tem um leão, ele olha para o leão, olho no olho, como de costume, ele percebe o olhar daquele leão mudando em relação a ele. E ele desconfia daquele leão, e o leão se direcionando para ele, naqueles passos, e Adão puxando a família para o lado, puxando os filhos, pensando: alguma coisa mudou. E eu não estou entendendo o que mudou, porque o leão nunca me olhou desse jeito. Ele começa a afastar, e aquele leão vindo, e de repente passa um outro animal, passa uma ovelha, um veado, alguma coisa perto do leão que chama a atenção. E eu imagino o leão atacando aquele animal, algo que talvez nunca teria acontecido até aquele momento. E de repente as leoas começam a atacar o outro, o tigre atacando de um lado, os animais de repente estava tudo calmo, começa a se agitar e começa aquela correria de animais. O homem começa a correr também, fugindo daquela situação, porque o que está acontecendo? Porque nunca teve isso. E o homem agora começa a fugir para sobreviver. Agora o homem, a Bíblia não diz, eu estou ilustrando para os irmãos ver a mudança que houve enquanto o homem estava tudo certo e agora precisando fugir para sobreviver.
precisando construir uma casa segura, precisando encontrar um lugar seguro para se proteger dos animais agora que poderiam atacá-los, precisando achar uma terra adequada para plantar. E eu creio que Deus, depois desse primeiro momento, começou a orientar o homem sobre o que poderia, o que não poderia fazer, como fazer. E por que eu digo isso? Porque nós vemos um pouco mais à frente Caim e Abel adorando ao Senhor e levando sacrifícios a Deus. Caim levando da colheita, da plantação, ou seja, já dominaram a arte de plantar, de colher, e Abel levando dos animais sacrificados. Então já voltaram a aprender a dominar os animais, começaram a controlá-los, e ali a cuidar dos animais, produzir e ajudar a reproduzir os animais para a sua sobrevivência e adoração a Deus. Então o homem começa a se reorganizar novamente, e ali volta a seguir o propósito inicial, que é dominar a terra, dominar sobre animais, dominar sobre a vegetação e adorar a Deus. É por isso que Caim e Abel continuam adorando a Deus, e é por isso que com certeza os demais habitantes da terra também adoravam a Deus. Então estava tudo se estabilizando novamente, quando de repente Deus não aceita a adoração de Caim, porque Caim adorou do jeito que ele quis. Nos dá a entender que Deus já tinha orientado a forma certa de adorar, Deus já tinha orientado a forma certa de apresentar sacrifício a Ele, mas Caim optou de fazer da forma dele. Então Deus orientou: Caim, faça o certo. Se você fizer o correto, você será bem aceito. Mas Caim encheu seu coração de ira e, em resumo, matou seu irmão Abel. E aqui nós vemos que no momento que a humanidade estava se estabilizando, algo novo acontece, que é um suicídio. E começa então os homens, entendendo que poderiam matar uns aos outros, começa a querer um dominar sobre o outro. Os mais fortes querendo dominar sobre os mais fracos. Mas Deus queria que dominasse a terra, os animais, mas não homens dominando homens. Mas os homens começam a querer poder sobre outros homens. E aí reis contra reis, povos contra povos, e dentro do mesmo povo, pessoas contra pessoas. E vai se desviando o propósito de Deus na vida da humanidade, novamente. Então Deus faz para si um povo escolhido, Ele escolhe para si um povo, dá nome para esse povo, Israel, e promete proteção, e promete segurança para esse povo, desde que esse povo se curvasse diante de Deus, o adorasse, fizesse a sua vontade. Nós vemos em todo o Antigo Testamento, sempre quando o povo de Deus adorou a Deus, serviu a Deus, esteve no propósito de Deus, Deus os protegeu de outras nações, para que eles nunca fossem dominados por outros povos. E quando o povo de Deus se desviava, Deus deixava que outras nações dominassem sobre o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel estava na presença de Deus, Deus promete algo para eles: uma terra, a terra prometida, Canaã, uma terra que manda leite e mel. Por quê? Porque o propósito do homem na terra é dominar sobre a terra. E ali então, eles entram nessa terra, uma terra próspera, uma terra cheia de farturas, e continua o seu propósito diante de Deus, adorando a Deus, dominando sobre uma terra próspera, com animais, com vegetação, com frutos. É o propósito de Deus. Mas o tempo foi passando e os homens, o povo de Deus, foi se afastando de Deus, rejeitando a Deus, até Cristo nascer, rejeitaram a Jesus. E nós vemos que iniciou-se um tempo na história, como geral, sobre homens literalmente escravizando homens. Aqui no Brasil, nos outros países, e isso nem é algo tão antigo, é algo recente. E começa então negros a serem escravizados. Aqui, índios também, italianos foram escravizados aqui. Mas o tempo foi passando, o homem se desviando do propósito de Deus, que é dominar sobre a terra, adorar a Deus e não dominar sobre homens. Até que então veio a liberdade em geral, ainda que existem países hoje que são muito fechados, mas a liberdade veio. Nós somos aqui pessoas livres, que podemos ir e vir, podemos adorar a Deus como estamos adorando aqui, podemos servir, podemos ir para lá, para cá. Nós temos o poder, domínio, para fazer o que nós quisermos, que está dentro da palavra de Deus, que está conforme as leis. Mas nós percebemos que apesar do homem hoje ter dominado sobre animais, nós temos domínio sobre animais hoje,
apesar de ter dominado sobre as plantações, sobre a vegetação, que hoje já temos esse domínio, a tecnologia vem cada vez mais ajudando. Apesar de termos domínio da tecnologia, hoje em dia existe algo que o ser humano não está conseguindo dominar, que são as suas emoções. E as suas emoções está limitando de conquistar nessa terra, está limitando de avançar. E o tema aqui, vida com propósito. Nós, literalmente nós que estamos aqui, se não trabalhamos no segmento agropecuário, se não estamos inseridos nesse segmento, não necessariamente temos necessidade de dominar sobre animais diretamente, ou sobre a vegetação diretamente. Então sobra o que para nós? Adorarmos a Deus e dominarmos a nossa vida no dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, a nossa convivência com as pessoas na igreja. Só que isso tem sido prejudicado, porque não estamos conseguindo cumprir o propósito, porque tem vários sentimentos sabotadores que nos limitam. E hoje eu quero falar aqui sobre um apenas, que é o medo. Toda essa introdução para chegar no medo. O medo nos limita para fazer a vontade de Deus e ter uma vida com propósito executado, com propósito ativo. Por que o medo? Nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ainda não era apóstolo, era discípulo, Jesus o chama para segui-lo. Ele aceita de imediato e vai. Ele vai seguir a Jesus, promete proteger Jesus de todo mal, de tudo que vai acontecer. Mas quando Jesus está crucificado, dizem que Pedro era um seguidor. Nem conheço. O medo de repente sofrer castigo, de repente morrer, de ser crucificado também. Então ele recua em relação a Jesus naquele momento. Nós sabemos que depois ele se arrepende, é cheio do Espírito Santo e prega a palavra, faz grandes maravilhas. Mas ele poderia ter parado lá naquele momento de que ele negou a Jesus. Ele poderia ter se afastado do caminho e ele nunca saberia a forma que Deus teria usado. Da mesma forma que Judas, um dos discípulos, vendeu a Jesus, vendeu a localização de Jesus, e quando ele viu que Jesus ia ser morto, bateu o remorso, e ele poderia ter se arrependido, poderia ter voltado com Jesus, mas ele foi e se matou. Nunca saberemos como ele poderia ter sido usado, porque o sentimento que foi gerado a partir do ato dele o levou à morte, o levou à ruína. Nós vemos outros discípulos e apóstolos que, tendo a oportunidade de negar a Jesus e se afastar do caminho dele, optaram por continuar com ele, apesar das ameaças, apesar das injúrias recebidas, apesar de até mesmo condenações sofridas, mas que não pararam de adorar ao Senhor Jesus e fazer a sua vontade. A exemplo do apóstolo Paulo, que nem foi discípulo de Jesus diretamente. É como se fosse nós, não fomos discípulos diretamente de Jesus, mas ouvimos a palavra dele, cremos nele. O apóstolo Paulo começou a seguir e ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele sofreu naufrágio, sofreu várias injúrias, foi várias vezes submetido a falar com grandes autoridades daquela época, mas em momento algum ele olhou para trás ou disse que iria recuar por medo, porque Deus não chamou pessoas covardes, medrosas, mas a palavra diz que Ele nos deu um espírito, aleluia, de coragem, de ousadia, para fazer a vontade dEle, aleluia. Aplicando para nós aqui, quais são as suas limitações? O que você tem vontade de fazer na presença do Senhor, mas o medo te impede? Por exemplo, eu tenho vontade de contar um testemunho, eu tenho algo a falar, mas na hora o estômago torce, dá um gelinho, começa a suar, dá vontade de ir no banheiro, então eu não vou. Mas fica à vontade, você precisa romper isso em nome de Jesus. Vidas precisam ser edificadas através do seu testemunho. O nome do Senhor precisa ser glorificado através do seu testemunho. Até porque, se Deus faz, Ele faz para a glória do nome dEle. E se Deus fez e o nome dEle não foi glorificado, pode ser que Deus em outro momento não faça. Agora, quanto mais
Deus faz, e nós trazemos a público o que Deus fez, mais Deus tende a fazer. Por quê? Porque Deus quer que o nome dele seja exaltado. E é por isso que ele cura, é por isso que ele salva, é por isso que ele transforma, para que o nome dele seja glorificado, principalmente publicamente. De repente você tem vontade de cantar e dá medo, insegurança. Você nunca saberá como Deus te usará cantando se você não fizer. Mas quando você abrir a sua boca para fazer 1, 2, 3 vezes, você vai ver Deus agindo. Porque essa vontade pode ser o Espírito Santo te tocando, pode ser o Espírito Santo te motivando, mas a sua insegurança humana, o seu medo da reação das pessoas, do que vão pensar, te limita. Mas esse é um ano, e não necessariamente porque mudou o ano, mas esse é um tempo que as nossas limitações devem ser colocadas de lado. E nós temos que viver uma vida de propósito. Nós, enquanto seres humanos, somos todos iguais, nivelados em capacidade, nivelados em autoridade divina, espiritual, em propósito divino. O que diferencia entre um e outro é a disposição em fazer, em cumprir o propósito que Deus chamou. Pessoas pregando e outros que querem pregar, e o que quer pregar só não prega porque ele não se dispôs a dar uma palavra, não se dispôs a dar um conselho para alguém. Nós vemos pessoas cantando, os que querem pregar e os que querem cantar, os que não cantam só não cantam porque não pediu uma oportunidade ainda, porque não foi no culto do lar e pediu oportunidade no culto do lar, porque está recuada. E essas coisas são aplicáveis no seu trabalho, no seu lar, porque como pensa, é uma reflexão, irmãos, muito séria essa. Eu fiz esse final de ano, e agora os irmãos façam também. Os irmãos são crentes. Aqui eu vejo pessoas adultas, pais de família, mãe de família, que moram sozinho no seu lar. É um lar que pode ser chamado de que é uma casa de oração. É um lar onde, quando se reúne, tem louvor, tem oração, tem um conselho, tem uma palavra, tem algo espiritual quando se reúne, ou é só para passar o tempo, para conversar, para se divertir? Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Na virada do ano, dia 1º, estava a família toda lá em casa, no almoço. E antes de comer, foi um discurso que eu fiz lá praticamente. E eu falei, quando eu me converti, eu tinha no meu coração que quando eu me casasse, na minha casa teria oração, na minha casa teria culto, na minha casa seria um lugar que quando se reunisse, a palavra de Deus seria anunciada. E faz 10 anos, a esposa, ela vai olhar assim, falando que é 11 anos de casados, e até hoje não aconteceu. Quanto tempo de casado você tem? Quanto tempo você mora sozinho? Tem acontecido regularmente? 11 anos de casado, e o meu sonho do lar não se cumpriu. E de repente eu fiz uma autoanálise e falei, não cumpriu por quê? Quem que impediu? Quem que limitou? Quem que... o sentimento de, se eu resolver fazer um culto aqui, de repente o filho não gostar, a esposa falar, não, está no coração, é algo correto, é algo adequado, vai e faz, organiza e faz. Então eu falei ali, nós vamos fazer churrasco em casa, vamos fazer almoço, vamos, mas quando vier aqui em casa, já vem com o coração voltado, dá uma palavra se necessário, já vem com o louvor pronto se necessário, porque nós teremos tempo para adorar a Deus. Aleluia. Então eu determinei no meu coração, e naquele momento já aproveitei, já dei uma palavra boa lá também, já ministrei um pouquinho, uns 5 minutinhos da palavra. Então já decidi que daqui para frente, no meu lar, vai ter louvor, vai ter palavra. Sempre quando reunir a família, não vai ser só entretenimento, vai ter sim algo espiritual. Eu sugiro, faça na sua casa, porque isso é uma vida cristã de propósito, é uma vida cristã com propósito sendo cumprido. E isso no seu trabalho, como eu falei, às vezes você está ali apenas numa situação, não dá para pegar a palavra agora aqui. Mas é isso, eu falar a palavra, o que a pessoa vai pensar? O que ela vai falar? O que Deus está pensando de você quando Ele olha lá e fala, te dei a oportunidade de pregar, prega? E você fala, não vou pregar por causa do que a pessoa vai pensar, do que a pessoa vai falar. Prega a palavra, irmãos. Não tenha receio de falar do nome de Jesus. Não tenha receio de falar do amor de Deus. Se liberte do medo nessa noite. É um culto de libertação. Se liberte do medo. Deus te chamou para dominar. Domine sobre as suas emoções. Domine sobre o seu medo. Domine sobre a sua timidez.
sobre a sua insegurança. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai morar no céu. As coisas aqui na terra são temporárias. Seja a luz onde você estiver. A palavra diz: eles colocaram a luz do alto, ela vai iluminar a casa inteira, as luzes do alto, iluminando o local inteiro. Porque fora isso, as pessoas vão pisar em você, elas não vão te respeitar, o seu propósito não vai ser cumprido. E você de repente vai chegar no velhice, vai olhar para trás e vai pensar o tanto de coisa que eu poderia ter feito, e o medo, a insegurança me limitou de fazer. Mas que não seja assim daqui para frente, que não seja assim a partir de hoje, não é a partir de amanhã, a partir de hoje. O que você tem a fazer, o que você queria fazer, que dá para fazer hoje, vai e faça. É uma mensagem que de repente aqui vai e manda, é uma ligação, já pega, chega em casa, já liga. Não perca essa oportunidade, meu irmão, irmã. Rompa. Quando você rompe, aí você descobre aonde você pode chegar. Quando você faz a vontade de Deus ao máximo, não somos perfeitos, mas quando fazemos o máximo, aí começamos a experimentar o que Deus tem verdadeiramente para nós nessa terra. Aleluia. Então, irmãos, é uma palavra: seja luz, seja sal, não perca a essência que está na sua vida, que foi dada por Deus. E para além disso ainda, para além disso, ouse fazer coisas que até aqui você não fez, que seja da vontade de Deus. Ouse fazer algo que não é contra a vontade de Deus, mas que pode edificar alguém, que pode ajudar alguém. Os irmãos conseguiram entender o objetivo, o sentido dessa palavra? Brilhe onde você estiver, conserve a palavra de Deus onde você estiver. E a palavra de Deus, no último versículo que nós lemos, ela diz que as suas obras, as suas boas obras, elas serão vistas pelos homens. O que eles estão vendo quando olham para você? Um sal insípido? Uma lâmpada apagada? Pode ser que seja isso, mas não a partir de hoje, não a partir de agora. Viva uma vida com propósito, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém? É um culto de cura, libertação, início de ano. Acredito que é uma palavra adequada para que daqui para frente a gente romper. De repente pode ser que os irmãos vejam eu fazendo algo que nunca fiz aqui. Algum dia eu pego o microfone e preciso cantar, eu cante desafinado, aí eu falo para os irmãos me ajudar, né? Mas a gente pega e faz. Se vier no coração fazer, se vier no coração, se vier um teatro, que a irmã está comentando, eu nunca fiz teatro, sempre escordei. Mas se é para edificação, por que eu vou deixar vergonha, timidez, ou o que os outros vão pensar de mim, me atrapalhar de fazer? O nome do Senhor está sendo glorificado? Vamos lá, vamos fazer. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade.